Cumprimento a todos os nossos irmãos do grupo de WhatsApp Calvinos Tulipa, um grupo grande que tem uma grande participação importante. E eu quero trazer uma palavra para você, mais uma vez, a convite do nosso querido irmão Davidson, e é sempre uma alegria, né? E hoje eu quero tratar do assunto o Evangelho de Deus, coisa que eu gosto muito, né? Eu quero ler as Escrituras Sagradas no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 20, Nova Almeida Atualizada. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra de que nós ouvimos, de que nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavras humanas, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa, em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Texto fantástico, né? Bem, eu quero, como sempre eu trato, né, dividir aqui esse texto para compartilhar com vocês em 3 pontos. O verso de número 9, o Evangelho de Deus. O verso de número 15, que fala não agradaram a Deus. E o verso de número 19, nossa esperança. E eu queria que vocês compreendessem, amados, sobre o Evangelho e as suas interações do anúncio das boas novas da salvação para todos os pecadores que foram vítimas do pecado aqui no singular, que corrompeu em sua natureza o primeiro homem, que desobedeceu a Deus
a proclamação da palavra de Deus para que todos os pecadores tomem conhecimento da única atitude que pode livrar o homem da condenação eterna. O testemunho de Jesus Cristo, que foi prometido ao primeiro homem que pecou e afetou toda a sua descendência. Ele veio ao mundo para fazer a redenção do homem. Esse descendente veio e morreu na cruz do Calvário. Bem, ele fez tudo isso em lugar do homem. Ele, o verdadeiro evangelho, o prometido ao primeiro homem e para toda a sua descendência, Jesus Cristo foi prometido. Portanto, o evangelho é a promessa de Deus feita ao homem desobediente, que falhou, que pecou, para que ele venha se livrar da penalidade do pecado e das suas consequências, que afligiu toda a sua existência, toda a sua descendência humana, toda, e por fim a própria condenação da morte eterna. O homem tomou a decisão contrária, não só a ele, mas também a Deus. Foi isso que ele fez, infelizmente. E isso tudo foi ruim, porque as consequências foram implacáveis, além da morte espiritual, é aquela primeira que o homem teve, né? E também que afetou a todos. Nós nascemos mortos espiritualmente, como Adão ficou quando ele pecou diante de Deus. Afetou a formação do homem e da própria criação, trazendo assim, amados, as maldições, as quais se encontram presentes em nossos dias, né? E eu diria que perdurará até a volta do Senhor Jesus, quando ele vier para instalar o tribunal de Cristo, para dar solução definitiva e eterna a todas as coisas. Bem, em segundo lugar, o verso de número 15, não agradaram a Deus, diz o texto. As razões pelas quais a promessa de Deus feita ao casal, que da mulher viria o descendente para trazer a remissão do pecado, para aplacar a desobediência do homem e as consequências que o pecado trouxe para o homem, que infelizmente envolveu o homem nesta vida de pecador, chamado então hoje, até nossos dias, a humanidade adâmica, que já nasce vítima do pecado. Vítima do pecado. É uma situação por demais constrangedora dos efeitos do pecado na natureza humana. Não escapa ninguém desta geração, desta humanidade adâmica, não escapa ninguém, amados, e todos trazem consigo a natureza do pecado, que vem aí no bojo do nascimento do ser humano. Olha, o homem não agradou a Deus.
desde a sua descendência, desde a sua criação. Nunca o homem agradou a Deus. Isso é uma realidade, uma situação impossível pela natureza do pecado que se propagou para todos, e nenhum homem pôde se habilitar para resolver o problema do outro e perdoar o outro. Não há como um sujo não limpa outro sujo, né? Não limpa. E assim, amados, toda a humanidade adâmica foi levada para o pecado e para a condenação eterna. Essa é a grande realidade. O pecado é o responsável para afastar o homem no objetivo do mesmo, não procurar Deus. É o pecado que faz isso, né? O homem não busca Deus. Parece que existe assim um impedimento. O pecado é o impedimento que afasta cada vez mais o homem de Deus. Os efeitos do pecado levaram então os homens a matar o descendente prometido a Adão, Noé, e matar o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo, né? Infelizmente, esse foi os efeitos do pecado, a maldade que se seguiu desde Adão, desde Noé, desde o povo de Deus, sei lá, judeus, israelitas, hebreus. Todos eles que foram alcançados pelo Evangelho, mas não deram a mínima importância para a palavra de Deus. Bem, o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa introdução, e veremos todos mais na frente, é o verso de número 19, nossa esperança. Ainda bem que temos a esperança, né? E Paulo passa essa alegria para os Tessalonicenses, mesmo tendo sido perseguido para ser morto, né, pelos judeus, para ser perseguido e morto pelos judeus, né, para levar, para abater o ânimo desse homem, da igreja, né? Ele não deixou esmorecer, em outras palavras, a igreja priorizou, a igreja plantada por Paulo priorizou o Evangelho de Deus, priorizou a pregação do Evangelho. Ele continuou pregando aos conterrâneos judeus e também aos gentios essas boas novas chamadas do Evangelho de Deus. Leva, portanto, o homem a conhecer a solução para a sua vida, para ser libertado do pecado, né, que afastou do homem a presença de Deus, como ficou claro no verso 19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Quem é? Não é verdade que são vocês? Paulo então destaca para os irmãos tessalonicenses dessa nova presença de Deus no homem que foi perdido por causa do primeiro homem, mas ele teve o novo nascimento que restaurou a presença de Deus na vida do homem, não é? E isso é muito forte, porque o 1 João capítulo 3, verso 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver
pecando, porque é nascido de Deus. É a presença no homem depois de Adão, depois que Adão perdeu a substância, o homem, ao nascer de novo, ele traz essa presença de Deus, aliás, permanente. Deus não descia para visitar Adão, Deus está em nós, dentro do nosso coração, para podermos sentir a presença desse Deus glorioso na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Quero agora iniciar nossos pontos aqui. O primeiro ponto, o verso de número 9, o Evangelho de Deus. Esse foi o Evangelho anunciado por Deus no início da criação, né? Ao primeiro homem, depois da queda, ele anunciou a vinda de alguém, um descendente, que haveria de salvá-lo da condenação da morte, ao rejeitar o homem, a vida que Deus ofereceu a ele lá no jardim do Éden. O Evangelho significa esse mistério de Jesus, a vinda do Messias, para vir perdoar, fazer a redenção do homem amado que se afastou e foi penalizado com a morte física de viver 90 anos, mas até 70 depois disso é canseira, 90 e alguns anos mais, né? Isso aí, mas penalizou também com a morte espiritual. O homem foi afastado de Deus. O homem foi, Deus se afastou dele. Isso foi difícil para o homem. A única maneira do homem pecador encontrar a restauração de tudo que ele perdeu no paraíso está no Evangelho de Deus. Está no Evangelho de Deus, que faz parte do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele eliminou a separação, a cortina se rasgou, ele eliminou a separação entre Deus e o homem, e o próprio Jesus tornou-se esse meio, né? O mediador entre o homem e Deus. Está lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem que veio ao mundo para trazer a oportunidade. Essa foi a única maneira do homem encontrar Deus. Alguém já disse: ganhamos muito mais com a salvação em Jesus Cristo do que perdemos com o pecado de Adão. Olha, em Jesus Cristo, que veio ao mundo e se tornou o protagonista que se fez pecador para dar sua vida pelos que creram em seu nome. Ele deu a sua vida, e Paulo deixou claro que Deus revelou o seu mistério, né? Ele escreveu lá em Efésios capítulo 1, verso 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo Jesus. Então aqui fica comprovado que Deus cumpriu a promessa feita a Adão, para que todos aqueles que crescem nele seriam resgatados do pecado, da condenação, da morte eterna. O mistério do Evangelho que foi anunciado ao primeiro homem está em todo o nosso Antigo Testamento,
onde em oportunidades outras iam sendo renovadas a promessa do descendente, a promessa do Messias, a promessa do profeta, a promessa de um rei, que haveria de vir, meus queridos, este que veio, filho da mulher, vitorioso para retirar o homem da queda. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Esse mistério do Evangelho, em muita ocasião especial, lembrada pelo povo de Deus, os judeus, que o mistério se referia ao Messias para tirar o povo da escravidão, do pecado, do jugo da lei, para que se tornarem salvos e herdeiros de Deus. O Senhor Jesus, ele cumpriu a promessa feita a Adão e trouxe a libertação do homem para se livrar do pecado, da morte eterna, e conceder a oportunidade de viver uma vida aqui na certeza de ter a paz de Deus no coração, em especial a presença de Deus no coração. Isso é fantástico, né? Fantástico. É muito fantástico isso aí. Olha, isso é coisa especial para os crentes. O Salvador Jesus Cristo trouxe salvação para o homem pecador. Ele veio, em primeiro lugar, restaurar a vida espiritual que foi perdida do paraíso. Ele veio fazer isso, restaurar, para que o homem possa viver feliz aqui na terra, cheio de bênçãos e da futura esperança da glória de Deus. Olha, antes da vinda do descendente, o Messias, o Salvador, era pela fé, e antes da vinda do mistério de Cristo, o Evangelho de Deus foi anunciado a todos que pela fé poderiam ser salvos. A vinda de Jesus inaugurou a revelação desse mistério que aconteceu aqui na terra, a vinda do Senhor Jesus, e ele deu todos os passos suficientes para que todas as pessoas crescem nele. A grande maioria dos judeus não creram, mesmo sendo povo de Deus, e o seu mistério se estabeleceu para os gentios, que passaram a receber o Evangelho de forma direta, como na escolha de Paulo pelo Senhor Jesus Cristo, para ele ser um anunciador do Evangelho para os gentios, bem como para os reis da terra, e para os judeus, para todos. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, verso 15. Olha isso aí. Mas o Senhor disse a Ananias: escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O que Paulo fez com muito carinho, muito amor, pregando o Evangelho. A igreja dos nossos dias precisa se concentrar neste Evangelho, precisa ter como prioridade da vida da igreja o Evangelho de Deus, que todos tenham um empenho mais forte para anunciar o reino de Deus, gaste mais tempo em anunciar o reino de Deus. Em segundo lugar, o verso número 15: não agradaram a Deus. Verso 15: não agradaram a Deus. Só o Evangelho pode eliminar o pecado, que o homem pecador traz na sua natureza humana esse Evangelho de Deus. Só ele pode livrar o homem desse afastamento. Só esse Evangelho de Deus pode fazer isso. Esse foi o plano que Deus teve para resgatar o homem, que infelizmente fez uma escolha errada. Ao invés de escolher a vontade de Deus, ele escolheu a vontade dele,
Parece que as coisas subiram a cabeça de Adão quando ele viu tanta coisa à sua disposição. A decisão dele, amado, sem dúvida alguma, foi de não fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Eu diria uma decisão desastrosa que atingiu toda a sua descendência até os dias de hoje. Hoje, o primeiro homem Adão que nasceu, o último que nasceu agora, já é um pecador, já nasce com a natureza do pecado, amados. Mas Deus, através do evangelho dele, ele cumpriu a promessa que fez ao casal, mulher. Ele disse lá em Gênesis 3, verso número 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma punição implacável de todas as pessoas que viveram de Adão até Noé, até os dias de Noé, aquela famíliazinha que recomeçou tudo de novo, já estava chamuscada pela natureza do pecado, já estava ali carregando o pecado. Infelizmente, a eliminação veio com Noé de todos os povos que progrediram de Adão até Noé, né? E veio a eliminação de todos os moradores que habitavam na terra, pois o pecado alcançou os pecados do homem, que nasceu no pecado, alcançou de forma insuportável o topo da violência e todo tipo de males, e isto tudo se avolumaram e não agradaram a Deus. Não agradaram a Deus. Não havia outra alternativa, não havia mínima possibilidade dos seres humanos continuarem na terra. Estava insuportável os dias de Noé. A decisão de Deus de destruir a terra atingiu todos os moradores, com exceção da família de Noé, que não fez parte do comportamento dos demais homens, e até os animais pagaram a culpa lá, e só salvou um par de cada animal. Coisa, né? Olha o que diz Gênesis capítulo 6, versos 5, 6 e 7. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal, né? Era continuamente mal, infelizmente, né? E então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, desse texto: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por haver feito. Veja aí o que o texto diz forte, nessa Nova Almeida atualizada, né? O único homem, amado, que obedeceu a Deus foi contemplado com a preservação da sua vida junto à sua família, né? Junto à sua família, e atendeu assim a voz de Deus, advertiu a todos sobre o dilúvio, e o mesmo construiu a arca e coube a sua família e os animais que ele escolheu, aliás, os animais que Deus escolheu. Bem, o quadro de desagrado de Deus contra a nação adâmica se
manteve a redia mesmo depois que o quadro do pecado tinha sido zerado com a família de Noé. Zerou tudo. Família de Noé, uma chance. Vocês ensinem aí a Cão, Sem e Jafé. Olha, ensine, que eles ensinem os seus filhos, sua família, e que todos sejam criados na espera do descendente, para que todos sejam salvos. Deus concedeu então uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para agora a geração de Noé obedecesse a Deus e tivesse seus descendentes, anunciando a vinda do descendente da mulher, que viria para a restauração total da humanidade adâmica, e todos pudessem adorar a Deus, e servisse a Ele. Infelizmente, de Noé até Abraão, não obteve sucesso. Não obteve sucesso. 2000 anos se passaram de Adão até Noé, 2000 anos se passaram de Noé até Abraão, e eles não conseguiram agradar a Deus. Muito pelo contrário, eles não adoravam a Deus e adoraram a muitos deuses que eles fizeram ao longo da história do povo que Deus criou, descendentes da humanidade adâmica. Infelizmente preferiram servir a criatura dos deuses que eles fizeram do que ao Criador, e agiram completamente diferentes, crendo nas coisas que eles mesmos faziam. O comportamento dos descendentes de Noé, os descendentes de Noé desconheceram o verdadeiro Deus, servindo e adorando a criatura ao invés do Criador, E esse pecado foi uma continuidade do pecado de Adão e os pecados praticados por causa do homem que pecou. Os descendentes de Noé não creram e não obedeceram a Deus, como aconteceu com os descendentes de Adão até Noé, e os de Noé até Abraão. Então Deus formou um povo para ser povo exclusivo dele, para que duas coisas importantes acontecessem. Em primeiro lugar, o povo adorasse a Deus, aguardando a vinda do Messias, para a descendência de Adão dos 2000 anos e para a descendência de Noé até Abraão, o descendente, o filho da mulher. Mas agora Deus diz, o Messias, para que o povo anunciasse a vinda do Messias. Era essa segunda coisa, não é? Agora a nação judaica alcançaria as nações, e nós sabemos o que aconteceu. Este povo constituiu a partir de Abraão até a vinda da promessa feita a Adão, o mistério da fé que foi Jesus Cristo, o Messias que foi o Senhor Jesus. Infelizmente, a nação fez muito feio. O povo de Deus não cumpriu o que Deus pediu, desevangelizar os outros povos. Eles não fizeram isso absolutamente, Eles foram constituídos em Adão, e Abraão, e Abraão foi o homem da fé. Infelizmente, amados, não funcionou. O povo de Deus hebreu, judeus, israelitas não atenderam a ordem de Deus, que o ajudou em todos os momentos, embora tenha provado eles em determinadas ocasiões, mas o povo não serviu a Deus, mas a muitos deuses, Deus adorou até coisas estranhas, Portanto, não cumpriu a promessa feita aos pais da fé,
não cumpriram ele, mas eles não evangelizaram as nações, muito pelo contrário, desprezaram as nações, chamou num saco só, né, num bojo só, egípcios, sei lá, e todos os outros, chamou de gentios. É isso aí que o povo judeu, achando-se povo de Deus, todo mundo salvo. Bem, há uma tese aí de que todos os judeus foram salvos. Bem, a gente precisa verificar isso um pouco melhor. É bom avaliar em que termos, né? Mas olha aí, a formação do povo não agradaram a Deus, né? Mas eles continuaram a praticar a desobediência, se tornando indignos diante de Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero chamar a atenção para o verso 19. Nossa herança. Os crentes usufruem no coração esta esperança da volta de Jesus Cristo, e assim eles podem se alegrar na esperança de um dia poderem gozar a plena alegria, a plena felicidade, como diz aqui o verso 19, né? Alegria ou coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor. É o que Paulo fala para os Tessalonicenses. Este é o sonho dos que estão vivos à espera do grande dia, né? Do dia do Senhor. O sonho dos que estão vivos, aguardar a volta do Senhor Jesus, né? E todos os que estiverem no céu, os que partirem daqui para lá, terão até um privilégio maior do que os que estiverem vivos, porque em primeiro lugar o Senhor Jesus ressuscita os crentes e vem com eles. Aí, inclusive, é que vai ser chamado para se encontrar com os que partiram antes do combinado, para que o gozo da alegria da sua glória. Olha, Paulo tranquiliza aqui os Tessalonicenses dessa viva esperança, né? Essa vida cristã, para que eles não esmoreçam, né? Para que eles sintam o desejo sincero de poder estar na presença de Deus. E Paulo queria até que estar com ele, mas não pôde, o que não pôde ser realizado em virtude, o que não pôde ser realizado, o que não pôde ser realizado com eles, em virtude até mesmo da intercepção, interrompimento, a barreira do diabo, do inimigo, né? Olha o que diz o verso de número 18 do texto que lemos: por isso quisemos ir até vocês, pelo contrário, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás barrou a nossa ida aí para Tessalonicenses, né? Então nós estamos num mundo que nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor, saber o que Ele quer para nós, irmãos. O que Paulo desejava aqui, né, para os Tessalonicenses, que ele desejava que a alegria e a coroa, né, deveria estar concentrada nele, não outras coisas. Se Paulo não pôde estar com eles e não foi, porque morreu lá em Roma, mas ele disse: fique tranquilo, que se não nos vemos aqui, vamos nos ver nos ares, no encontro, vamos nos encontrar com Cristo quando Ele vier, né? Olha, meus queridos, algo exclusivo de Jesus, que vai nos proporcionar esse encontro majestoso, amados, nos ares, onde todos os eleitos de Deus os que vieram do céu, os que vieram da terra, irá iniciar o limiar da eternidade da glória de Deus. Fantástico! Olha, amado, a presença do Senhor Jesus, aquele aparato celestial. Você já pensou, amado, aquele toque da trombeta, né, que todos irão ouvir? Fantástico! Não precisa aumentar o som, todos ouvirão.
não é? É uma tecnologia última. Olha, amado, Paulo, mais na frente, ele falou algo muito interessante aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3:13, ele diz: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Olha, meu irmão, essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança, né? Mesmo que temos que partir, vamos com ela. Olha, o Evangelho, amado, é quem promove essa verdadeira comunhão, é a esperança dos crentes no objetivo de levar aos nossos amigos, parentes, às pessoas do nosso relacionamento, direto e indireto, levar o Senhor Jesus Cristo, para eles crerem, fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, para ter este sentimento que Paulo tem, passa para mim, passa para você, de querer estar na fé, vivendo essa esperança, né, para poder compartilhar esse amor de Deus. Paulo queria dizer isso aos Tessalonicenses, e nós trazemos para nós, para que eu possa com você compartilhar essa vida cristã, do Evangelho, do mistério de Cristo revelado a todos nós. Fantástico. Paulo aqui, ele destaca que o crente deve proclamar o Evangelho de Deus. É como diz aí, como é a vacina aí, é obrigatória ou não é obrigatória, né? Aqui é obrigatório. Para o crente evangelizar. Porque o crente pode evangelizar, 100% dos crentes, ele pode evangelizar pregando a palavra, levando as pessoas com prioridade, segundo, com a sua vida de testemunho cristão, uma vida ilibada em Cristo Jesus, pela fé e servindo a Deus, sendo um bom cidadão, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom cidadão. O crente que tem tudo isso, ele dá o seu testemunho às pessoas amadas. Bacana que todos nós tenhamos essa experiência. Estou chegando agora de Praia Grande, em São Paulo. Mais de 30 pessoas fizeram o nosso recado de Deus, o plano de evangelho pessoal. Ensinar os irmãos a evangelizar pessoalmente. Como diz Mateus 10:8, dá de graça o que de graça recebeste. Como é que eu recebo de graça a salvação? Vou deixar a língua ao meu lado, meu irmão, minha irmã, meu parente morrer sem Cristo, sem que eu fale para ele dizer sim ou não? Olha, meus queridos, o segredo do crente é levar o mistério de Cristo para as pessoas, para que elas abram os seus corações. Olha o que Paulo dizia, meus amados, para nós, né, sobre esse Evangelho de Cristo. Ele desejava que todos os crentes falassem do mistério de Cristo para as pessoas. Em Efésios 6:19 ele diz: e orem, Efésios, né? Ele disse: e ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O Evangelho é a esperança do mundo, das pessoas, é a esperança, meus queridos, né? E quem ouvir a voz do Evangelho irá ouvir a verdade, irá ser uma pessoa de esperança. Olha, meus irmãos, o crente nasceu de novo, essa ressurreição espiritual, aquela que Nicodemo não entendeu, né? Não entendeu, certo? É preciso nascer de novo, né? O nascimento espiritual, para que deixe o crente ciente
dessa promessa cumprida da vinda do Senhor Jesus Cristo, e agora poder acreditar mais ainda que Ele voltará. Ele veio e Ele voltará, amados. Isso nos enche de esperança. Olha, meus queridos, esse mistério de Cristo, ao ser revelado através do Evangelho, meus irmãos, não resta dúvida que é essa mudança tremenda da nova criatura, né? Para ela viver, amado, a presente era em que nós vivemos, né? Pensando no que vai acontecer da glória de Deus. Tem crente que nem pensa nisso, só pensa no ai, 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 no iui, nas dificuldades, nos problemas, mas não sonha com a glória de Deus, amado, né? Bem, a linguagem da nova criatura é esperança, esperar em Deus, né? Você tem uma vida esperançosa, né? Naquilo que ele recebeu gratuitamente através do Evangelho, amado, para fortalecer a vontade de Deus no teu coração e lhe conduzir, né, na direção da graça de Deus, com a confiança exclusiva na vontade de Deus, amado. A nova criatura então manifesta permanentemente a esperança de aguardar a Jesus Cristo, o grande desfecho do futuro, a volta de Jesus, o tribunal de Cristo, eu diria mais, o nosso encontro nos ares. Eu quero concluir também com 3 pontinhos. Primeiro, o Evangelho de Deus foi prometido ao primeiro homem lá em Gênesis 3:15, eu até já citei aqui. Não é? Já citei. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, certo? Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Olha, e mais na frente, presta atenção agora que eu quero te dizer, e mais na frente, né? Mais na frente foram repetidas por várias vezes essa promessa da vinda do Messias, do descendente do Messias, certo? Depois de Abraão foi o Messias. Olha o que Paulo diz em Romanos 1:2 a respeito desse mistério revelado. Olha aí, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras. Então, esse Jesus que foi prometido, amados, pelos profetas, ele veio, ele executou o plano da salvação e salvou o homem com a mensagem das boas novas. Por isso que ele iniciou seu ministério dizendo, quando ele saiu do deserto, em Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus que ele veio trazer para todos nós, né? Olha, em segundo lugar, o tempo todo o homem não deu lugar a Deus, não deu, infelizmente, né? Mesmo a vinda do Salvador, para os judeus é que eles não deram nem bolas, né? E ele veio para fazer algo fantástico, perdoar o homem do pecado, aquele pecado que eu falei no início, né, no singular, esse pecado. Esse é o que condena, é o que mata. Os pecados não, mas precisa de boa explicação. Mas do pecado, é esse que leva o homem para a ruína da morte eterna, amados, porque eles não agradaram a Deus. Olha, concluindo, meus queridos, eu queria dizer para vocês, em terceiro lugar, que a ressurreição de Jesus Cristo foi a prova maior, que todos que crescem nele nasciam de novo, ressuscitava. Por isso que Paulo fala tanto a Romanos como a Colossenses a respeito do significado do batismo, né? Que significa a ressurreição. No livro de Romanos 6, Paulo diz que
assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós, em Cristo Jesus, morremos com a sua morte, a morte por causa do pecado, e nós nascemos de novo, a ressurreição espiritual. Isso é fantástico, meus irmãos, né? Essa ressurreição que todos que creem no Senhor Jesus Cristo recebem pelo amor, esse evangelho da justiça de Deus que garante o futuro glorioso, que essa é a nossa esperança. Amém.